mais uma vez estarmos todos reunidos aqui para adorar ao nosso Deus, para compartilhar motivos de oração, mas também para reconhecer o Deus grande e soberano, a qual louvamos e o exaltamos através do nosso louvor e da nossa adoração. Eu quero desde já convidar você a se colocar na presença de Deus. Nós vamos orar a Deus colocando esse tempo na presença dEle para louvor e glória do nome do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós o adoramos e exaltamos ao Senhor por aquilo que o Senhor é na nossa vida, mas nós entregamos o nosso coração nas Tuas mãos para que o Senhor fale conosco, ó Deus. Cada família representada nesta conexão seja abençoada e visitada pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Jamais vamos nos curvar diante de outros deuses. Jamais me curvarei, nem louvor darei a homem, para rei ou reino algum. Jamais darei meu coração ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vou servir aquele que morreu naquela cruz. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Jamais me curvarei, nem louvor darei a homem, para rei ou reino algum. Jamais darei meu coração ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vou servir aquele que morreu naquela cruz. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Deixou seu trono em toda a sua glória, para ser humano, servo, sofredor, tão rejeitado e tão maltratado. Que amor é esse a um povo tão imerecedor? Não quis dominar nem julgar, somente nos mostrar o verdadeiro amor. Jesus se entregou, vitória conquistou, foi lá naquela cruz. Hoje estamos livres, temos livre acesso ao Pai por Cristo Jesus. Vamos bem alto cantar, somente a um Deus
assim, somente é um Deus assim, somente é um Deus assim. Somente é um Deus assim, somente é um Deus assim, somente é um Deus assim. Somente é um Deus assim, somente é um Deus assim, somente é um Deus assim. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente é um Deus assim, darei meu louvor. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Você está aí com o coração apertado, precisando colocar algo diante do Senhor? Talvez você espere algumas respostas de Deus. Esse é o momento em que nós nos unimos para juntos orarmos ao Senhor e apresentar os nossos motivos a Deus. Eu quero convidar você neste momento, se você puder fechar os teus olhos, colocar aí aquilo que vá dentro do teu coração, para que você seja abençoado e tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus por cada pessoa que neste momento está apresentando os seus motivos ao Senhor. Pai, visita-os com o teu poder, responda às orações, console aqueles que necessitam, dê direcionamento, Pai. Abra portas, ó Deus, para aqueles que procuram emprego, para aqueles que padecem, ó Deus, por causa do sustento, ó Deus, que o Senhor levante homens e mulheres, ó Deus, para serem respostas de oração, Pai. Nós nos unimos por aqueles que passam por enfermidade e oramos, ó Deus, para que o Senhor os restaure, Deus, e possa, Deus, curá-los para que eles possam testemunhar que o Senhor é Deus grande, Pai. Obrigado pela liberdade que nos dá de orarmos ao Senhor e nós com gratidão oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Perdão como o seu, nem vida como a que viveu, nem dom maior, não, não há. Não há no céu imensidão, maior que as bênçãos das tuas mãos, Deus como tu, não, não há. Ninguém nunca entendeu o amor que seu filho deu. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar. E não há outro nome como o seu. Não, não há. Com seu sangue ele nos perdoou. Deu-nos vida e esperança, e não há outro nome que o seu, não, não há. Não há canção pra te dizer, tão grande és em teu poder, Deus como tu, não, não há. Ninguém nunca entendeu a essência do amor de Deus. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar, e não há outro nome como o seu. Não, não há. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança, e não há outro nome como não, não há. Em seu amor
eu viverei. Não há outro amor maior que o seu, mandou seu Filho nos salvar. E não há outro nome como o seu, não há. Com seu sangue Ele nos perdoou, deu-nos vida, esperança. E não há outro amor maior que o seu, não há. Com seu sangue Ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança. E não há outro amor maior que o seu, não há. Não há maior amor, não há nome igual, não há vida melhor, não há maior amor, não há. Eu quero convidar você a acompanhar a ministração da Palavra de Deus. O pastor que irá ministrar ao nosso coração hoje é o pastor Márcio Melo, lá da PIB em Manhaçu, uma igreja que tem aprendido a viver focado em Jesus e nos planos e projetos que o Senhor Jesus eles têm para a nossa vida. Ele foi um dos palestrantes lá do Multiplique, e que você possa ser impactado pela ministração da Palavra de Deus aí no seu coração. Meu irmão, não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo no Brasil Batista, através da Igreja Multiplicadora. Eu trago aqui um abraço dali do leste de Minas Gerais, da zona da Mata Mineira, para todos os batistas do Brasil. Pastor Fernando, eu estou saindo daqui. Atualmente eu sou diretor do Seminário Menor. Ali a nossa associação Abalema tem um seminário teológico que já funciona há 20 anos. Eu estou há 8 anos como diretor daquele seminário, estou saindo daqui com uma visão diferente. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar focados numa única missão, nós precisamos avançar. Precisamos ser luz em meio à escuridão. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Eu quero pensar com você nessa manhã, a partir de tudo que foi falado já aqui hoje, fomos tremendamente impactados com a palavra do pastor Gilvan, provocados em sermos plantadores de igreja, sermos luz em meio à escuridão. E eu quero também nessa manhã compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito lá na Pibaçu, como é chamada carinhosamente Primeira Igreja Batista em Manhuaçu, nas Minas Gerais. Aquilo que Deus tem feito ali através da nossa igreja naquela região. Mateus capítulo 5, versos 14 e 16, que diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Queridos, nós vivemos em um tempo marcado pela escuridão e desordem. O noticiário mostra desastres, crises, políticas, desigualdade social. Há um sentimento de desânimo crescente. Em um mundo onde o mal parece prevalecer, a injustiça, ela prospera, nós então somos chamados a sermos agentes de mudança e esperança no mundo marcado pela escuridão e pela desordem. Ei,
Nós somos chamados a sermos luz e sal. O próprio Jesus, em seu sermão da montanha, nos chama a sermos agentes de transformação. Quando ele diz lá no verso 14 de Mateus 5, vós sois a luz do mundo. Então, essa é a missão que exige comprometimento, exige coragem, exige fé. Mas o que significa na prática ser um agente de mudança e esperança em meio ao caos? Eu quero convidar você nessa manhã, de maneira muito rápida e prática, explorar 3 aspectos desse chamado. O que significa ser luz? Como viver uma vida de impacto e transformação? E onde encontrar força para essa missão? Então, primeiro passo, o que significa ser luz em um mundo de escuridão? Queridos, a declaração de Jesus em Mateus 5 estabelece a nossa identidade e o nosso propósito como luz do mundo. Esse entendimento de que nós somos luz e não meramente portadores dela, nos chama a refletir continuamente o caráter de Cristo. A luz que está em mim, que está em você, não esconde, mas revela e é poderosa para iluminar as trevas. Esse é o primeiro passo para o discipulado multiplicador, entender que cada seguidor de Cristo tem uma missão pessoal de iluminar. Deixa eu abrir aqui um parêntese para contar um pouquinho da minha experiência na Pibaçu. Diferente da realidade do pastor Ronaldo, que é meu amigo e nos impactou tremendamente ontem lá, com o seu testemunho na cidade de Jordânia, eu estou em Manhuaçu, uma cidade de 80 mil habitantes, polo do café, uma cidade satélite que tem um fluxo de 400 mil pessoas, porque lá estão as grandes faculdades, o hospital regional, tantas empresas, e nesse contexto está a primeira igreja batista em Manhuaçu. Cheguei lá quando a igreja estava completando 50 anos de organização. Completei esse ano 17 anos que pastoreio aquela igreja. Uma igreja com um dos templos mais bonitos de Minas Gerais. Eu não sei quantos aqui conhecem Manhuaçu, mas lá tem um templo, um dos mais bonitos de Minas Gerais. Um templo que comporta 700 pessoas sentadas. Mas quando cheguei a essa igreja, aquela igreja que fazia parte daquela estatística que o pastor Fernando Brandão nos trouxe ontem, ela estava dentro dos 84% das igrejas com 200 membros. Para ser mais exato, nós tínhamos 202 membros quando lá cheguei. Era aquela famosa igreja de programações. E como carioca que sou, de Jacarepaguá, cheguei lá cheio de gás. Mas chegando lá, a galera diz, calma aí, pastor. Vai devagar, porque aqui o nosso negócio é meio Maria Fumaça. Vai no... E eu acostumado com Japeri lá no Rio de Janeiro, lotado, voado em tudo. Eu falei, meu Deus. E as coisas acontecendo muito lentamente. 2, 3, 4 batismos no ano. O problema é que aquilo foi me adoecendo. Uma igreja de manutenção não serve para mim. O negócio ficou tão difícil para mim que eu reuni a minha diretoria e disse, olha, eu estou aberto para receber novo convite, eu vou embora. Eu não consigo ficar aqui, eu não consigo ficar nessa igreja parada. Irmãos, aquela igreja estava me matando. Mas entenda uma coisa, meu irmão. Não era uma igreja problemática. Não tinha briga. Não tinha dono de igreja. Uma igreja financeiramente muito boa. Uma igreja que pagava um bom salário para o seu pastor, mas era uma igreja que não fazia a diferença na comunidade. E aí eu entro em crise. Deixa eu te falar uma coisa aqui, pastores queridos. Esteja disponível para ouvir a voz de Deus através dos membros da sua igreja também, porque às vezes a visão não vem para você, vem para o membro da sua igreja.
E quando eu estava ali com 8 anos de ministério e falei, eu vou embora. Deus então usou um casal para me apresentar à igreja multiplicadora. Está aqui, Rafael e Letícia. Fica de pé, Rafael e Letícia. Aquele casal ali, ó. Rafael e Letícia. Hoje eles são diáconos da igreja, obrigado. Hoje são coordenadores da igreja multiplicadora na Pibaçu. Me apresentaram então à igreja multiplicadora. Me trouxeram aqui contra a minha vontade num congresso Multiplique Global. Vim de cara feia, mas para agradar os meus líderes e também, claro, buscando em Deus algo que pudesse mudar a minha vida. Chegando aqui então numa das palestras do pastor Valmir Andrade falando sobre igreja relacional. E aí nós voltamos para Manhuaçu. E agora eu já voltei impactado, motivado, entendendo que era aquilo que eu queria e que a minha igreja, eu gostaria que a minha igreja também entendesse isso. E agora eu tinha um casal para me ajudar nisso. A igreja, e aí entenda a igreja, líder de igreja, pastores, a igreja precisa investir. E a nossa igreja então enviou esse casal e ficou uma semana lá na Cibapa. Uma semana lá entendendo o que é esse movimento de igreja multiplicadora. Entendendo o que é ser uma igreja relacional. E aí começou então uma virada na nossa vida, começou a virada no nosso ministério, começou uma virada na nossa igreja, porque é através dos relacionamentos intencionais, é através do discipulado e da comunhão que nós podemos ajudar outros crentes a reconhecerem o seu papel como luz, fortalecendo a compreensão de que foram chamados para impactar aqueles que estão ao nosso redor. Meu irmão, a nossa capacidade de brilhar não vem de nós mesmos, mas da presença de Cristo em nós, através do Espírito Santo. E essa dependência é fundamental para que vivamos como sal, como luz. E sem essa fonte, nossa luz se apaga. É essencial que satisfazemos a busca pela presença constante do Espírito Santo. Lembrando da importância da oração, da meditação na palavra e que possamos ser continuamente abastecidos e transbordando a luz de verdade. Como igreja multiplicadora, nós temos esse compromisso com a palavra, compromisso com a oração, formando uma base sólida para que cada discípulo brilhe em seu contexto. Ei, meu irmão, ser luz não é algo reservado para ocasiões especiais, é um chamado diário. Nós somos chamados à evangelização, somos chamados a atos de compaixão e graça, somos chamados para plantar igrejas, somos chamados para vivermos intencionais, para ajudar cada crente a viver essa identidade no dia a dia. Isso também envolve treinar membros para discernir oportunidades onde podem demonstrar o amor de Deus, seja na família, seja no trabalho ou na comunidade, através dos pequenos grupos multiplicadores. Ei, meu irmão, o nosso testemunho diário é uma semente para a multiplicação de discípulos, mostrando que a nossa vida serve de testemunho que atrai outros para a luz verdadeira que é Cristo Jesus. E a minha igreja entendeu isso. E começamos a sair para fora. Começamos a olhar agora não mais para dentro, para o púlpito, mas olhamos agora para fora, para as portas do lado de fora da nossa igreja. As fotos que você vê aí são num presídio, que fica a 500 metros da nossa igreja. Nesse dia aqui é um dia das mães. A nossa igreja abriu mão de de fazermos um culto do dia das mães na igreja. E nós então fizemos um grande café, aquela mesa ali de café, e lá na fila, porque, irmãos, 99% das pessoas que estão na fila de um presídio para fazer visita aos internos são mulheres, mães ou esposas. Nossa igreja, então, nesse dia das mães, isso aqui era o domingo, dia das mães,
nós fizemos um mega café para aquelas mães. Levamos um brinde para um presente para aquelas mães. E ali nós oramos com aquelas mães, abençoamos aquelas mães. E ali, enquanto cantávamos, começou uma gritaria lá dentro do presídio. E um policial penal veio conversar com a gente e disse, olha, sabe o que está acontecendo? Nós falamos o que a igreja está fazendo pelas mães. E eles estão lá chorando, gritando e glorificando a Deus, porque vocês estão cuidando da mãe deles. A nossa igreja entendeu o propósito de sair para fora de compaixão e graça, de amar vidas. Saiu o diretor do presídio e disse, olha, lindo o que vocês estão fazendo, mas pena que vocês só pensam nos presos. Na semana seguinte, nós fizemos um festival de pizza para todos os policiais penais. Lá levamos uma psicóloga para falar sobre saúde mental no trabalho. Evangelizamos aqueles policiais penais e hoje nós temos um líder da nossa igreja, membro da nossa igreja, que é fruto desse trabalho, é um policial penal que se converteu através desse trabalho e hoje é líder de PGM na nossa igreja. Mas há um segundo aspecto que eu quero pensar com você, que é como viver uma vida de impacto e transformação. Em um mundo de desesperança, a esperança que temos em Cristo, ela nos diferencia. Em Romanos capítulo 15, verso 13, nós somos lembrados de que essa esperança vem de Deus e é fortalecida pelo Espírito Santo. No discipulado, é importante que ensinemos que essa esperança não é apenas para o nosso consolo, mas para impactar o mundo ao nosso redor. A nossa confiança em Deus, ela se torna visível, se torna atrativa para outros. Nós precisamos capacitar cada crente para compartilhar essa esperança com aqueles que estão em busca de um sentido de paz verdadeira. Mostrar o amor de Deus que vai além de palavras, que envolve ações concretas. E aí, voltando para Pibaçu, primeira igreja batista em Manhuaçu. Agora a nossa igreja já estava explorando todas as literaturas da igreja multiplicadora. Agora nós já tínhamos feito o seminário, café multiplicador, seminário multiplicador na nossa igreja, começamos a estudar. Foi aí que entrou o pastor Fabrício na minha vida. E um dia, em uma palestra que ele nos trouxe, em que, não lembro se foi na academia pastoral da Convenção Batista Mineira, ele falou sobre os sinais de alerta de que a sua igreja precisa de revitalização. E eu pensei, olha, isso não é para mim, isso é para uma igreja pequena, minha igreja tem 200 membros, vem então o pastor Fabrício e dá uma pancada em mim, mostrando que tem igreja de 200, de 300, de até 500 membros que precisam ser revitalizadas, como as de 10, 20, 30 membros, porque, abre aspas para o pastor Fabrício, revitalização de igreja não tem a ver com tamanho, tem a ver com propósito. Aleluia. E a Pibaçu tinha perdido o propósito de ser igreja. Porque toda igreja que perde o propósito de ser igreja, ela precisa urgentemente ser revitalizada. E essa era a realidade da Pibaçu. Uma igreja de 200 membros, uma igreja com um templo imponente, uma igreja histórica, 50 anos, uma igreja influente na denominação, mas era uma igreja que tinha perdido o seu propósito. Uma igreja que o principal já não era mais o principal. Como diz o meu mentor, pastor Marcos, ele diz, que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Não é isso, pastor Marcos Petrucci? Parafraseando o nosso pastor Thomas Wade Atkins, no evangelismo pioneiro, ele dizia isso, que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal, e nós perdemos isso. Irmãos, como é bom, foi falado aqui em uma dos painéis, que pastor precisa de pastor.
Eu quero abrir um parênteses aqui rápido para dizer para você, pastor, se você não faz parte de nenhum grupo de mentoria, procure urgentemente um grupo de mentoria de pastores. Nós em Minas já temos anualmente, acho que vamos para o terceiro encontro, né, pastor Marcos Petrus? Nosso terceiro encontro de mentoria de pastores de igreja multiplicadora. Agora em março, lá em Ravenna, temos o nosso próximo encontro. Isso tem feito a diferença na minha vida e no meu ministério. Porque, irmãos, nós estamos muito preocupados com as nossas agendas, esquecendo a agenda de Deus. Ei, a agenda de Deus está em incentivar cada discípulo a demonstrar compaixão e amor prático. E é uma maneira isso poderosa de testemunhar. Ei, na agenda de Deus está a necessidade de encorajar ações como ajudar os necessitados, ouvir os aflitos, apoiar aqueles que estão em momentos difíceis. E cada ato de amor sincero se torna uma oportunidade de apontar para Cristo e multiplicar o número de pessoas que experimentam o amor de Deus. Ei, meu irmão, pequenos gestos são sementes que podem gerar novos discípulos, criando um efeito multiplicador. Na agenda de Deus, a justiça e santidade são frutos de transformação. A busca pela justiça é uma expressão da nossa luz no mundo. Isaías 1,17, nós vemos o chamado para lutar contra a opressão e defender os necessitados. Esse engajamento com a justiça deve ser ensinado e vivido, especialmente em contexto onde há injustiça e desigualdade. Além disso, viver em santidade nos ajuda a ser um testemunho genuíno da transformação que Cristo faz. Esta é a agenda de Deus. Ei, a nossa luta por justiça, a nossa luta por santidade não apenas transforma a nossa vida pessoal, mas também atrai e influencia aqueles que veem o poder de Deus em ação. Meus amados irmãos, em tempos de incerteza, as nossas palavras e as nossas atitudes devem transbordar esperança. Precisamos ensinar cada discípulo a ser uma fonte de encorajamento, oferecendo palavras de paz, e uma atitude de confiança é essencial. Nós precisamos levar nossas igrejas a serem verdadeiros embaixadores da esperança, mostrando que mesmo em meio às dificuldades, Cristo é a resposta para a paz e segurança que o mundo procura. Aqui está uma pequena porção dos nossos pequenos grupos, dos PGMs da Pibaçu. Hoje, quando separamos nossos homens, mulheres e crianças, somos mais de 70 PGMs da Pibaçu. Deus tem transformado a nossa cidade através da Pibaçu. Quantos testemunhos nós temos? Nós estamos acompanhados de um grupo de irmãos ali da Pibaçu, todos líderes de PG que tiveram suas vidas transformadas. Tem um sargento da PM aqui, pastor Fernando. Se ele pudesse dar o testemunho do que Deus fez na vida dele. Um cara que eu não posso nem falar o que ele fazia, porque nós estamos ao vivo. Mas Reinaldo ali, esse está de pé ali, Reinaldo. Reinaldo é líder de PGM. Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. Alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho. E hoje tem transformado vidas. Sim, pastor. Foi o quê, pastor? Vem cá, Reinaldo, vem cá. Eu sei que ele... Vem cá, eu sei que ele tem uma dificuldade de falar assim de maneira rápida. Vem cá, Reinaldo, só para ilustrar um pouquinho, irmãos. Vem cá, Reinaldo. Aleluia. Enquanto o Reinaldo vem, deixa eu contar um pouquinho. Eu estava fazendo um trabalho lá na 11º Batalhão de Polícia Militar. Eu fui convidado pelo comandante da polícia a fazer um culto toda quinta-feira lá no 11º Batalhão. Eu fazia um trabalho de capelania militar. Reinaldo não era crente. Reinaldo estava lá no batalhão, trabalhando na sua seção, e ele foi levado por um amigo para conhecer, nesse dia, o culto. E lá Reinaldo era cabo da Polícia Militar. Reinaldo, então, veio um curso de sargento.
E Reinaldo então quis fazer o curso de sargento. O problema é que Reinaldo estava respondendo um processo antigo. Esse processo estava arquivado. Um processo de tortura, por tortura. E quando Reinaldo colocou o seu nome para fazer o curso de sargento, então voltou à tona o processo. E Reinaldo estava prestes a ser condenado a mais de 20 anos de prisão e ser expulso da polícia militar. Naquele momento, além de ser proibido de fazer o curso, agora ele estava prestes a perder a farda e perder, inclusive, a sua condição de policial militar e a sua família, porque uma vez ele me confidenciou e falou: pastor, se esse processo for à frente, eu dou um tiro na minha cabeça para não deixar a minha família desamparada, pelo menos eles vão ter um salário de policial aposentado. Essa era a realidade desse homem. Mas aí Jesus transforma. Aí Jesus entra na história. Jesus então entrou na vida do Reinaldo. Reinaldo então se converte. E ele ganha então a expectativa de ter uma vida nova. E aí, meu irmão, sabe o que acontece? O processo da Polícia Militar, ele foi julgado e foi absolvido para a glória do Senhor. Reinaldo agora passou pelo curso de sargento, foi sargento da Polícia Militar. Sua esposa, serva de Deus, agora foram batizados, os dois por mim. E agora sua filha também, transformada, batizada. A sua filha agora, último mês, ela acabou no curso de Polícia Militar. É uma policial militar também, está lá na nossa cidade, servindo ao Senhor e servindo a nossa igreja, porque é isso que Deus faz. Reinaldo, só fala aí o que Jesus é para você, o que o pequeno grupo representou na sua vida. Fala com o coração. Você está em casa, está na sua família, só com seus irmãos, querido. Amém, amém. Bom, relógio é para o senhor, não é? Mas é coisa rápida. O que eu tenho a dizer, assim, e a gente carrega, né? Eu, sem conhecer a Cristo, né? Aquela criatura lá achava que eu era o cara. Hoje, eu e a minha família podemos dizer que nós somos, né? Debaixo da graça de Deus. Sou grato a Deus, sou grato pelaquela pessoa, meu amigo, meu irmão, né? Que me levou. Sou grato a este homem. Este homem e a família dele têm feito muito na nossa vida. Então, hoje, o que a gente faz para Deus é nada. Carregamos uma frase. Quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Esse é o primeiro multiplique do Reinaldo. Primeiro, do Reinaldo e da Rosângela. Ele já falou: pastor, ano que vem, nós estamos juntos aí, nós estamos na agenda. Esse é um das dezenas de testemunhos que nós temos experimentado lá na Pibaçu. Dezenas. Quase centenas de testemunhos, nós podíamos dizer. Porque é isso que Deus tem feito. Tantas outras histórias que nós poderíamos contar aqui. Mas como Reinaldo disse, o relógio não para. Eu quero último ponto aqui nessa manhã, onde encontrar força para cumprir essa missão. Depender de Deus através da oração, através da palavra. Cumprir o chamado de ser luz, de ser esperança, exige uma fonte de força constante que nós só podemos encontrar em Deus. João 15:5 nos lembra de que nada podemos fazer sem Jesus. No discipulado de cada crente, nós precisamos enfatizar a importância da oração contínua, do estudo da palavra de Deus como fonte de fortalecimento, fonte de direção, a prática de uma vida devocional ativa, que leva cada discípulo a ser presença de Deus para ser fortalecido em sua missão.
Ei, meus irmãos, nós estamos chegando agora no nosso 8º ano de igreja multiplicadora na Pibaçu. Em 2021, na pandemia, nós recebemos 116 novos membros, 56 por batismo. Em 2022, 112 novos membros, 54 por batismo. 2023, 117 novos membros, 53 batismo. 2024, esse ano, 86 novos membros, 34 batismo. Hoje a Pibaçu tem 900 membros, para a glória de Deus. Hoje nós vencemos mais do que a estatística. Nós estamos na visão de Deus. Agora a agenda da Pibaçu é a agenda de Deus. Glória a Deus. Que nós aprendemos agora a caminhar, e aprendemos que a caminhada cristã não é solitária, que nós precisamos da comunhão com outros irmãos, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que já faz parte da agenda da Pibaçu, o Congresso Multiplique Global. Nós já estamos inscritos, se abrir inscrição ainda, para o Multiplique Global 2025, já tem nossa inscrição, não abriu ainda não, tá, irmãos? Mas nós já estamos inscritos na fé. Nós, o pastor Fernando disse, quantos aqui estão inscritos para o Multiplique Global 2025? Aí. Vamos fazer o compromisso de trazer mais um. Cada um traz mais um. Vamos dar problema aqui para o pessoal da Junta de Missões, porque esse lugar não vai caber e a gente vai ter que dar trabalho aí para a Junta de Missões Nacionais. Ei, meu irmão, o relacionamento, o compartilhamento e o apoio mútuo são fundamentais. É por isso que nos reunimos em PGM, onde cada membro é encorajado e ao mesmo tempo encoraja outros. E esse ambiente de comunhão permite correção, crescimento e apoio mútuo, fortalecendo a fé de cada discípulo para que possamos ser luz com mais consciência e impacto. Se eu não me engano, o teu grupo já multiplicou 2 vezes, né, Reinaldo? 3 vezes. O grupo do Sargento Reinaldo já multiplicou 3 vezes. Por fim, meu irmão, a nossa missão de iluminar e transformar o mundo só é possível pela capacitação do Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus prometeu que nós receberíamos poder ao sermos cheios do Espírito Santo, e essa capacitação divina nos permite testemunhar com coragem e com eficácia. Nós temos que ensinar sobre a atuação e os dons do Espírito, que é essencial, porque nós entendemos que só através desse poder do Espírito Santo os discípulos se tornarão agentes de transformação verdadeiros e eficazes. E eu concluo. Finalizo dizendo que esses princípios não apenas orientam a vida cristã, mas também têm um efeito multiplicador. Cada discípulo que entende o seu papel de ser luz, ele recebe a capacitação do Espírito Santo, e ele pode influenciar outros a trazer novas pessoas para a fé, ajudando a construir uma rede de luz, de esperança que tanto o mundo precisa. Ei, Deus nos chama para sermos agente de mudança, agente de esperança em um mundo que precisa desesperadamente de luz da verdade, que se chama Jesus de Nazaré. Em tempos de escuridão, nós somos chamados a brilhar, não com a nossa própria luz, mas com a luz de Cristo. A nossa vida deve ser de testemunhar a esperança, o amor de Deus, inspirando outros a buscarem essa verdade. Aqui estão uma parte dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, fazendo um dia ali no centro da cidade de Manhuaçu, um abraço grátis, um momento de evangelização. Nós temos lá uma juventude também que é apaixonada por Jesus. Irmãos, que possamos lembrar que a nossa missão é possível, porque nós servimos ao Deus do impossível, e temos Jesus como a nossa força, e o Espírito Santo como nosso ajudador. E se permitirmos que Ele nos guie, nós seremos sal e luz, e em cada lugar que nós pisarmos, nós teremos gente transformada e gente cheia de esperança nesse mundo de trevas. Que Deus te abençoe, que Deus te inspire, que Deus te use, que Deus te guarde, e que você seja esse agente de luz
nesse mundo de trevas. Glória ao Senhor. Eu agradeço a Deus pela palavra ministrada aos nossos corações e que eu e você sejamos desafiados a viver a nossa vida focado naquilo que Deus, o Senhor, tem preparado para nós, naquilo que é projeto, naquilo que é plano de Deus na minha vida e na sua vida. Eu e você, nós somos, agentes de transformação. Onde Deus ele nos colocou, você lá no seu trabalho, você lá na sua vizinhança, onde Deus colocou você, no colégio, na faculdade, e que você possa ser tremendamente usado pelo Senhor e a nossa cidade e a nossa geração possa ser impactada pela presença do Deus vivo usando a minha vida e a sua vida. Que Deus abençoe você. Eu espero você nesse próximo final de semana. Nós temos a Escola Bíblica Discipuladora às 9 horas da manhã e às 19 horas, agora a partir de dezembro às 19 horas, nós temos a nossa celebração e você é nosso convidado para vir adorar e exaltar o nome do nosso Deus conosco. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.